E aí, meus amigos da Casa do Caminho, tudo bem com vocês? Acabo de receber aqui um convite da Roseli para falar um pouquinho com vocês sobre um tema bem interessante, um tema que envolve espiritismo e ciência. É um tema assim bastante técnico e que vai envolver alguns conhecimentos aí na área de física, área de química, na visão espírita. Esse texto aqui é de Mesmer, Franz Anton Mesmer, na condição de espírito. Porque o Mesmer, quando encarnado, ele foi um médico que, inclusive, descobriu a existência do magnetismo. É o que hoje, esse magnetismo que ele diz aqui, não é aquela atração, né, de polos negativos e positivos entre metais, mas ele se referia ao passe. Então ele percebeu que os seres humanos poderiam transmitir energias de um para o outro através do passe, e ele demonstrou algumas curas lá pelo período que ele viveu. Ele viveu lá por volta de 1700 e alguma coisa, pessoal. É um dos pioneiros aí, um dos precursores do espiritismo. Ele e o Swedenborg, né, o engenheiro Swedenborg, fizeram trabalhos extraordinários lá naquele século XVIII. Ele escreveu como espírito um tema que nós podemos denominar aqui criações fluídicas, e ele colocou essas criações fluídicas junto com a evolução espiritual, com o progresso, como que variam os fluidos de acordo com o progresso espiritual. Vocês sabem que nós temos um corpo espiritual, que é o perispírito. O perispírito é o corpo que envolve uma inteligência. Então, uma atmosfera fluídica, uma atmosfera energética envolvendo a nossa inteligência, que é o corpo espiritual. Então, aqui na Terra, no planeta Terra, ele tem algumas características. Quando a gente vai lá para Saturno, para Vênus, para Marte, esses fluidos, energias que envolvem o nosso corpo, são alteradas de acordo com as características do mundo que nós estamos. Então, aqui na Terra, ele tem algumas características. Muito bem. Vamos por partes, porque a gente precisa encontrar direitinho palavras simples para explicar para vocês essa questão que envolve essas criações fluídicas, fluido, energia, matéria. E o conceito de matéria? O que é matéria? Quando a gente olha assim para a matéria com os nossos olhos simples, assim, sem um microscópio, a gente acha que a matéria está ali paradinha, está estanque, uma mesa, uma cadeira, a gente toca ela, fala, está parada aqui essa mesa, está densa a matéria. Aí a gente começa a olhar ela pelo microscópio eletrônico. O que acontece quando a gente observa a nossa matéria através do microscópio eletrônico? A gente percebe que ela não está parada, que ali no micro, nas estruturas atômicas, quando a gente pega a matéria e vai... Imagine vocês pegar uma matéria, vocês vão cortando, dividindo em pedacinhos bem pequenininhos. E imagine que a gente vai chegando sempre no pequenininho, vai diminuindo, até que a gente chega no que chamamos de átomo. O átomo, a menor partícula que mantém algumas características daquela matéria, que pode ser uma madeira, pode ser um alumínio, um ferro, e ele vai ter algumas características. A água, que é o H2O, que já é uma molécula, o H, que é o hidrogênio, dois átomos de hidrogênio, um de oxigênio, fora a molécula da água. Muito bem, isso vale para qualquer matéria. A gente vai dividindo, chega nas porçõezinhas ali pequenininhas. Quando chega no átomo,
Nós temos a parte central, que é o núcleo, e em volta desse núcleo nós temos ali girando, movimentando prótons e elétrons. Próton positivo, elétron negativo. A nossa tecnologia hoje em dia evoluiu tanto que a gente já consegue perceber partículas, micropartículas, partículas subatômicas, que nós chamamos em física quântica, dentro dos elétrons, dentro dos prótons, dentro do núcleo atômico. Impressionante. Nós chegamos já a avançar no micro, assim, muito longe, muito longe. Os nossos microscópios eletrônicos e os nossos telescópios, quando observamos o universo, as estrelas, nós aqui, seres humanos, estamos avançando muito nessa área. No micro, a nanotecnologia. O que é nano? Nano 10 a menos 9. Imagine o número 1, vocês dividindo por uma quantidade assim, por 9 zeros. 10 a menos 9. 1 dividido por 1 bilhão. Temos aqui o 1000, milhão, 1 bilhão. 1 dividido por 1 bilhão. 10 a menos 9. Nós temos já essa tecnologia. Nós estamos já produzindo remédios, né, através de nanotecnologia. Nós estamos melhorando a estrutura material de alguma matéria, do aço, por exemplo, através de nanotecnologia. É fantástico. Nós estamos evoluindo muito nessa questão científica. E o espírito, nós espíritas, quando estudamos a matéria, nós percebemos que a matéria ela tem diversas dimensões, diversos níveis. Água. Vejam só a água. A água ela pode estar, dependendo das condições de pressão e temperatura, a água você pode ter ela ali num estado de gelo. Gelo. Depois você tem um estado líquido. Você coloca ali mais energia, sempre dependendo do tipo de pressão. Estado líquido. Aí você coloca mais energia, você transforma em vapor. E você coloca ainda mais energia, você transforma em gás. Você separa completamente o H2 do O. Fica tudo separado, hidrogênio, oxigênio, gás, na forma de gás. Então, observem só. É a mesma matéria, que é o gelo, aquele pedacinho de gelo, que a gente pega, puxa, olha, maciço, está firme aqui o gelo. Aí ele transformou em líquido, transformou em vapor e se transformou em gás. Vejam só as transformações. E nós aqui, nós espíritos, nós que temos o corpo espiritual, a matéria que envolve, os fluidos que envolvem a nossa inteligência, que é o perispírito. O que os espíritos ensinam para nós? Quanto mais evoluído é um espíritos superiores, mais sutil, mais leve é o corpo espiritual. Quanto mais brusco, quanto menos evoluído, quanto mais imperfeito um espírito, mais material é esses fluidos, essas energias. Eu sempre lembro da escala espírita, a gente ter consciência da divisão dos espíritos em categorias. Então vocês imaginem um espírito lá da 10ª categoria, como que é o perispírito dele, aquele espírito denso, aquele ainda bruto, né? E imagine um perispírito, um corpo espiritual de um espírito muito evoluído, como Jesus. Vamos imaginar, Mestre Jesus, a sutileza do corpo espiritual. E os intermediários, os espíritos em posições intermediárias. Então, o nosso perispírito, portanto, ele varia, a densidade do nosso perispírito varia de acordo com a evolução espiritual. O Mesmer também cita aqui nesse artigo a aura. A aura são as energias que envolvem o nosso organismo. Inclusive nós já desenvolvemos as câmeras Killian, que tiram fotografia da nossa aura,
E essas fotografias revelam justamente as energias que envolvem o nosso corpo, e de acordo com a nossa condição emocional, nossa condição evolutiva, essas cores mudam, né? Cores mais suaves, cores mais densas, se a pessoa está nervosa, está calma, se está com saúde, se está com doença. Essa aura, ela pode ser individual, a nossa de cada um, e tem a aura coletiva. O Mesmer aqui cita a aura terrestre. O nosso grande instrutor, através da psicografia de Chico Xavier, que foi André Luiz, né? André Luiz, ele fala em psicosfera terrestre. Vejam só, as energias que envolvem o nosso planeta Terra. Tem até um texto que eu me recordo, quando ele diz assim, no período de Natal, a aura terrestre sofre uma suavização, ela fica mais leve, porque as pessoas pensam em Jesus, no nascimento de Jesus, o que Jesus ensinou para nós. Então, há mais solidariedade, mais amizade entre nós. Então, acaba nós tendo uma atmosfera, uma psicosfera terrestre mais suave. O Mesmer fala das transmigrações que têm ocorrido aqui na Terra, da chegada de espíritos missionários e da chegada de espíritos mais evoluídos e da saída de espíritos assim muito inferiores aqui do sistema terrestre, e que o sistema terrestre está sofrendo um processo de evolução. Por quê? Espíritos melhores estão chegando aqui na Terra. E tem espíritos que não vão mais poder reencarnar aqui, espíritos muito inferiores que vão para outros sistemas. Aí lá nesses outros sistemas eles vão melhorar através das reencarnações, e no futuro eles vão poder reencarnar novamente aqui no planeta Terra. Mas vejam só que interessante esses conceitos envolvendo dimensões espirituais. O Mesmer, ele fala desses níveis, e imaginem vocês as dimensões espirituais. Nós aqui que estamos encarnados, aqui na crosta terrestre, estamos nós aqui. Vocês sabem que tem espíritos obsessores, espíritos que ficam próximos a nós aqui na Terra, e tem um perispírito ainda muito denso, né? Imaginem o que nós chamamos de umbral, aquelas regiões de sofrimento em volta da Terra, onde temos ali espíritos que foram criminosos, espíritos que cometeram muitas barbaridades aqui na Terra, espíritos que foram suicidas, enfim, que há uma densidade assim maior, é uma região de sofrimento onde essa densidade fluídica, essa densidade energética, ela é maior, ela é mais densa. Vocês têm também em volta do planeta Terra o que nós chamamos de colônias espirituais, as cidades espirituais, e essas cidades já têm uma dimensão assim um pouquinho mais suave do que aqui no umbral, próximo à crosta terrestre. E imaginem vocês as dimensões espirituais, porque cada espírito, estando em dimensões diferentes, de acordo com o seu nível, as criações fluídicas e as criações energéticas de cada um vai ser proporcionais a esse nível. Então, quando o Mesmer diz aqui que nós somos capazes de criar, através do nosso pensamento, nós criamos, nós construímos, nós elaboramos o nosso ambiente. Uma cidade espiritual, a famosa aí Nosso Lar, que André Luiz descreve, né? Através da psicografia do Chico. Cidades espirituais. Quando eu entrei em contato pela primeira vez com esse tema, eu falei, puxa, como é que foi construído tudo isso? O André Luiz fala da existência de árvores, água, casas, e a gente fica imaginando, puxa, como é que pode tudo isso lá no mundo espiritual? Como que foi construído? Espíritos com uma determinada evolução, através da sua capacidade de pensamento, eles direcionam energias
que são capazes de construir ambiente. Então, são criações fluídicas. Agora, vejam bem, meus amigos, e aquelas 10 categorias que eu falei para vocês, que o Kardec dividiu lá na escala espírita. Esses planos dimensionais, essas casas, essas colônias, essas cidades, estão sendo habitadas por determinados espíritos que estão numa determinada faixa evolutiva. Espíritos que têm um corpo espiritual mais sutil, mais leve, vão estar habitando locais com estruturas fluídicas, energéticas, compatíveis com o seu corpo espiritual, com o seu perispírito. Outra coisa muito interessante, outra situação muito interessante que mostra para nós essa diferença de dimensões, é quando observamos as visitas entre espíritos. E quando alguns espíritos recebem visitas de outros, e esses outros são superiores a eles, eles são praticamente invisíveis a eles. Umbral. Espíritos lá em sofrimentos, espíritos em dificuldades, mas que não estão de forma alguma abandonados. A espiritualidade superior acompanha a situação desses irmãos ali em sofrimento. Eles estão em sofrimento porque cometeram algumas atitudes e estão ali por responsabilidade deles até conseguirem serem resgatados, né? Eles se arrependem, passam por muito sofrimento e são resgatados, né? Passando para ambientes melhores e vão se preparar ali para uma nova encarnação. Mas a gente, através da literatura espírita, nós verificamos que esses irmãos, quando recebem as visitas de espíritos superiores, de bons espíritos, eles nem conseguem perceber a presença deles. Esses espíritos mais evoluídos, que têm um corpo espiritual mais sutil, eles são invisíveis àqueles que têm um corpo mais denso, mais inferior, com outra densidade. E aí nós entramos nesse conceito aqui, que é justamente que eu estou tentando passar para vocês, esse conceito aqui de dimensões espirituais e de universos paralelos. Ou seja, existe uma interpenetração dessas dimensões espirituais. No mesmo espaço, nós podemos ter espíritos muito elevados, espíritos muito inferiores, temos as faixas intermediárias e cada um vivendo ali nas suas dimensões, sem às vezes ter consciência da outra. A outra dimensão está invisível para ele, porque ele tem um perispírito ainda muito denso, ele tem uma condição espiritual ainda muito inferior e ele não consegue perceber a existência de dimensões mais sutis, dimensões mais elevadas. Esse aqui é um conceito de dimensões espirituais, de universos paralelos, ou seja, nós estamos vivendo num universo infinito, com espíritos nas mais diversas dimensões, mas todos solidários. Então, é uma organização assim maravilhosa. E quando a gente estuda um pouquinho de astronomia, percebemos que tudo está em movimento. Vejam só, nosso planeta Terra em rotação, em translação, o nosso Sol também, as galáxias, tudo em movimento, tudo muito dinâmico. Então, é maravilhosa a nossa sensação quando a gente imagina a organização que existe no universo e como que os espíritos superiores, que são os auxiliares de Deus, conceito ali do Livro dos Espíritos, os espíritos, à medida que vão evoluindo, vão se tornando instrumentos de Deus na colaboração
na ajuda. Então, as criações fluídicas, as criações dos ambientes espirituais, tudo isso são criados através desses bons espíritos, esses espíritos superiores que vão ajudando o nosso progresso. Quando o Mesmer fala aqui da encarnação dos missionários, ele mostra para nós esse conceito de que um está sempre ajudando o outro, que o mais forte ajuda o mais fraco, que o superior está ajudando o inferior. Então, aqui na Terra, permanentemente, nós estamos recebendo encarnações de espíritos que ajudam o nosso progresso nas mais diversas áreas. Área política, área religiosa, área científica. Vejam só a consciência ecológica que nós temos e tendo agora, cada vez mais a gente percebe que temos que preservar a natureza no nosso ambiente, que temos que despoluir o nosso planeta. A consciência ecológica tem crescido muito entre nós. Ou seja, cada vez mais tem encarnado aqui na Terra espíritos melhores e que estão contribuindo com o progresso, contribuindo com a evolução terrestre. Então, esse é um resumo que eu consegui fazer desse texto aqui, Criações Fluídicas. Eu recomendo, então, vocês, se vocês tiverem oportunidade, eu peguei esse texto na internet, a Revista Espírita, ela está disponível na internet, esse texto está na revista de maio de 1865. Esse tema envolve, como vocês viram, conceitos de física, de química, perispírito, fluidos, energia. Então a gente tem que pesquisar um pouquinho mais esse tema para a gente ter um entendimento melhor. O fato é que, como dizia o mestre Kardec, o espiritismo liga-se aos mais diversos ramos da ciência. O espiritismo, ele abre para nós campos de pesquisas inimagináveis. O indivíduo que é materialista, que acha que só tem isso daqui, que morreu, acabou, ele deixa de investigar muita coisa. Nós tivemos lá no século XIX uma pessoa chamada Alfred Russel Wallace. Ele, junto com Charles Darwin, ele estabeleceu uma teoria do desenvolvimento das espécies. E o Russel Wallace, ele era espírita, diferente do Charles Darwin. E o Russel Wallace já começou a elaborar uma evolução, uma teoria de evolução, considerando a existência do mundo espiritual, considerando a existência dos espíritos. Então, nós percebemos, portanto, que o Russell estava corretíssimo. Nós devemos ter uma visão aberta, observando que há uma evolução constante, tanto aqui, no nosso mundo material, como também no mundo espiritual. Eu agradeço a atenção de vocês. Foi uma alegria receber esse convite para falar desse tema aqui, que eu gosto muito. Espero que a gente estar em breve pessoalmente aí com vocês, quando acabar aí essa quarta onda aí da pandemia. Muito obrigado, um abraço a todos, fiquem com Jesus.